Caríssimos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com você mais uma vez para lhes falar de um assunto muito importante. Eu sou o pastor Eusébio Lopes e hoje nós iremos falar sobre o dia do toque das trombetas. Hoje é 7 de setembro de 2021 e hoje é uma data muito importante na nossa história, na história do povo brasileiro. Mas a data de hoje também, ela coincide, na verdade, com uma data importante para o povo de Israel. Porque, de acordo com o calendário sagrado, hoje em Israel é o primeiro dia do mês de Etanim, o 7º mês do calendário sagrado. Nós sabemos que em Israel há pelo menos 2 calendários. O sagrado, que começa hoje, e há também o calendário civil, que conta da criação, desde a criação de Adão. E nesse calendário da criação de Adão, hoje é exatamente o primeiro dia do ano. Mas eu quero me ater, nesta oportunidade, em falar um pouco sobre o dia de hoje, baseando-se no calendário sagrado, que é o calendário que conta as festividades, as datas festivas e comemorativas do povo de Deus através dos séculos. Portanto, eu quero aqui deixar como base dessa minha fala um texto encontrado no livro da Lei, em Números, capítulo 10, verso 2, onde nós encontramos escrito assim: Faze 2 trombetas de prata, servir-te-ão para convocarem a congregação e para a partida dos arraiais. Quando as tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. E diz o seguinte no verso 3, verso 3 e verso 4, mas quando tocarem uma só, a ti se ajuntarão os príncipes de Israel. Então, nesse texto a gente percebe que as trombetas elas tinham uma função, ou N funções. A primeira delas era juntar a congregação, reunir a comunidade quando Moisés precisava falar ao povo. E também quando ele precisava de uma reunião interna com os príncipes, com os líderes de Israel, então eles utilizavam as trombetas para essa finalidade, para reunir apenas as lideranças. Mas também, se você continuar lendo o capítulo 10 de Números, você vai chegar à seguinte conclusão, que as trombetas eram tocadas em Israel quando eles tinham algo a comemorar, em dias festivos, e também quando eles partiam para a guerra, eles também tocavam as trombetas. Pois muito bem, essa data de hoje, qual a importância dela? Ela é muito importante, porque trombeta em si significa aviso. Então significa o seguinte, que daqui a 10 dias é o dia nacional em Israel do perdão. É o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, hoje começa a preparação, a partir de hoje até o dia 10 do 7º mês, onde cada israelita deve comparecer perante a congregação, perante Deus, para participar deste evento maravilhoso que acontece uma vez no ano, que é o dia do perdão. E também dizer que daqui a 15 dias começa uma festa maravilhosa, uma festa bíblica, que é a festa dos tabernáculos, que acontecerá daqui a 15 dias. Então, essas são as principais notificações que nós observamos no dia de hoje, no dia do toque das trombetas. E é o seguinte, no capítulo 14 e o verso 8 de 1 Coríntios, nos é dito que se a trombeta não der um sonido certo, quem se preparará para a batalha? Então a trombeta precisa dar o som correto, o som exatamente como ele é, para que o povo possa se preparar para os eventos que se seguem. As trombetas elas significam advertência, ou seja, o povo precisa estar advertido que daqui a 10 dias há um encontro com Deus em juízo. E no livro do profeta Amós, no capítulo 4, verso 12, nós lemos o seguinte: Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei.
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, a partir de hoje começa um preparativo especial e você deve estar se perguntando agora o seguinte: que tipo de preparação é essa que se deve fazer dentro desse espaço de tempo? A preparação é no sentido de se humilhar perante Deus, de confessar os pecados cometidos ao longo da vida, mas em especial o último ano. Há um ano atrás, todo o povo de Deus compareceu perante ele em jejum e arrependimento sincero e verdadeiro para uma renovação da aliança, assim como acontecia lá na antiga dispensação com o povo de Israel. Não é? Então hoje, daqui a 10 dias, todo o povo de Israel também comparecerá perante o Senhor com essa mesma finalidade, renovar a sua aliança com Deus, receber o perdão dos seus pecados e fazer essa renovação, essa confirmação perante Deus de que, de fato, pecaram sim, mas se arrependeram e que agora estão dispostos a se submeterem à vontade de Deus ao longo do ano que se segue. Bom, esse dia, que é o dia de hoje, ele é um dia especial, é um dia de descanso. Olha, diz a Bíblia em Levítico, capítulo 23, versos 24 e 25, que mas ao primeiro do 7º mês será o dia das trombetas. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, esse é um dia de santa convocação, ele é um feriado, ele é um sábado cerimonial, porque aparece a expressão, nenhuma obra servil fareis. Então, nesse dia não se deve trabalhar, no caso, é o dia de hoje em Israel. Israel hoje está observando esse dia, e, portanto, é um dia especial de descanso, de adoração e de grandes comemorações. O salmista Davi já dizia o seguinte: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Salmo 81, verso 3. Então, o dia de hoje em Israel é o dia de se tocar a trombeta, porque daqui a 15 dias será também a lua cheia. E a lua cheia, exatamente, ela começa a fase da lua cheia exatamente no primeiro dia da festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, ou o Sucote, como é mundialmente conhecido, pelas nações, a grande festa da colheita, a festa do outono em Israel. No livro de Neemias diz para nós que esse dia é um dia de alegria, é um dia de fartura, o dia de hoje é um dia de compartilhar com aqueles que não têm. Diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, que era sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, lhe disseram: hoje é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, porque não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias capítulo 8, verso 9. Imagina a emoção do povo ao ouvir as palavras da lei. Eles haviam retornado do cativeiro da Babilônia, do exílio da Babilônia, e agora, para que eles compreendessem as palavras da lei, havia uma necessidade de uma interpretação para que o povo pudesse compreender as palavras que estavam escritas no livro da lei. E a emoção era tamanha, e o povo começou a chorar. E então, essas personagens, Neemias e Esdras, falaram para o povo não ficarem tristes, mas se alegrarem, porque era um dia especial, era um dia dedicado ao Senhor. E, de acordo com o texto ainda de Neemias, capítulo 8 e o verso 10, é um dia de se comer bem e também de compartilhar. Diz assim: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, é um dia de alegria. Dia de hoje, o dia 1º de Etani, que é o 7º mês do calendário sagrado, é um dia festivo, um dia de alegria, um dia de júbilo e, de fato, de muita fartura. E também, principalmente, de compartilhar uns com os outros, porque na partilha se reconhece a generosidade divina e também a provisão divina para que aqueles que têm
de fato foram favorecidos por Deus. E agora a relação desse dia com acontecimentos vindouros. O dia de hoje é o dia do toque das trombetas. Como eu falei ainda há pouco, o dia do toque das trombetas era um dia de ajuntamento. As trombetas significavam um instrumento ali utilizado por Moisés para reunir o povo. Olha só o que a Bíblia nos mostra como uma relação desse dia. Está relacionado com a volta de Jesus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Veja que na volta de Jesus haverá toque de trombeta. E as trombetas anunciarão o retorno de Jesus a esta terra e, consequentemente, uma grande reunião de todos os salvos com ele naquela ocasião. E diz mais, o apóstolo Paulo falando, desta vez, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, ele diz que ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Portanto, meus queridos, o apóstolo Paulo menciona, pelo menos nessas duas cartas, tanto para a igreja da Tessalônica quanto para a igreja de Corinto, ele relaciona o toque de trombetas com a volta de Jesus. E o próprio Jesus pessoalmente faz essa relação. No capítulo 24, verso 31 de Mateus, é dito que quando o Senhor vier com todos os seus anjos, eles virão com rijo clangor de trombetas, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Portanto, há uma relação, sim, do dia do toque das trombetas, ou do toque das trombetas em si, com a volta de Jesus. Isso é muito importante. Inclusive, a gente percebe aí uma necessidade de continuar observando esse dia como uma data especial, pelo fato desse dia ainda não ter alcançado o seu cumprimento. Ou seja, se o dia do toque das trombetas está relacionado com a volta de Jesus, então ele é ainda uma sombra do futuro. É um evento ainda por vir, por acontecer. E por essa razão nós precisamos, como o povo de Deus, estar atentos a estes sinais, a estas sombras, a estes tipos, para que não sejamos surpreendidos, apanhados em surpresas. Então diz a Bíblia assim, que eles são sombra das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, o verso 17, diz que esses eventos que ainda não se cumpriram, eles ainda são sombra das coisas futuras. O apóstolo Paulo está falando lá nos versos 16 e 17 do cerimonialismo como uma sombra das coisas futuras. E nesse contexto lá ele menciona vários itens e deixa claro que ainda há eventos não cumpridos. Entre eles está o dia do toque das trombetas, por estar relacionado com a volta de Jesus. E como você sabe, esse evento ainda não ocorreu, porque Jesus ainda não retornou a esta terra em glória para buscar o seu povo. Portanto, sendo a lei sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano a ano, pôde aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. Hebreus capítulo 10, verso 1. Então, a carta, o livro aos Hebreus, ele está dizendo, o autor da carta aos Hebreus, está dizendo que a lei não mostra a imagem exata das coisas e nem foi capaz de aperfeiçoar aqueles que se chegavam a ele no culto simbólico, no culto típico. Mas ela é uma projeção de luz para a realidade. Então é isso que a sombra faz, ela leva à realidade. Então é isso que a lei mostra para nós, as sombras, os tipos que ainda não se cumpriram, continuam sendo uma sombra, apontando para a realidade, que é Jesus. O cumprimento desse dia se dará da seguinte forma, e queria aqui compartilhar com você um trecho que se encontra num livro Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen G. White, que ela diz o seguinte: o som de uma trombeta convocou Israel
a encontrar-se com Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocarão da terra toda, tanto os vivos como os mortos, à presença do seu juiz. O Pai e o Filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no monte. No grande dia do juízo, Cristo virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e ele se assentará então no trono da sua glória, e diante dele reunir-se-ão todas as nações. Patriarcas e Profetas, página 351. Então aí está a relação do dia do toque das trombetas e o cumprimento dele. O cumprimento do dia do toque das trombetas, não resta nenhuma dúvida, será na volta de Jesus. Então, diante de tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, resta para nós apenas um lembrete e uma advertência. Nos preparemos, estejamos atentos, estejamos vigilantes, conforme recomendou o nosso amado Salvador, para que quando chegar o dia dessa sombra se encontrar com a realidade, do tipo se encontrar com o antítipo, você e eu possamos estar preparados, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço você que esteve assistindo até agora este vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. A paz seja com você.